La France ne comprend pas l'Afrique. Et il est grand temps qu'elle la comprenne. Notre pays produit suffisamment de quoi nous nourrir. Nous pouvons dépasser même notre production, malheureusement. Par manque d'organisation, nous sommes encore obligés de tendre la main pour demander des aides alimentaires. Il y en a qui demandent mais où se trouve l'impérialisme. L'impérialisme, regardez dans vos assiettes, quand vous mangez les grains de riz, de maïs, de mil importés. C'est ça l'impérialisme, n'allez pas plus loin. Nascido em 21 de dezembro de 1949, Thomas Isidore Noel Sankara assumiu o poder durante a Revolução de 4 de agosto de 1983. No ano seguinte, ele alterou o nome do país de República do Alto Volta, uma herança do período colonial francês, para a República Democrática e Popular de Burkina Faso, que significa Terra de Pessoas Honestas. Em Burkina Faso, um país sem saída para o mar, a maioria dos seus 8 milhões de habitantes vivia em condições de pobreza extrema. Como chefe de Estado, Sankara, ou Camarada Presidente, como era chamado, implementou reformas importantes nos setores de saúde, educação e agricultura. Sankara promoveu a produção local e incentivou o consumo interno, dando o exemplo ao vestir roupas de algodão fabricadas no próprio país. Seu objetivo era combater o imperialismo e o neocolonialismo, priorizando o bem-estar dos mais desfavorecidos. No entanto, nem sempre conseguiu proteger plenamente aqueles que mais precisava defender. Como ele mesmo dizia, a revolução é uma marcha forçada, até mesmo para aqueles que queremos proteger. Um dos desejos de Sankara era tornar a capital de Burkina Faso mais limpa e bonita. Mas essa ambição acabou resultando no deslocamento forçado de populações mais pobres. Além disso, os comitês de defesa da revolução criados para apoiar o governo atuavam como milícias e frequentemente atacavam sindicatos, gerando controvérsias e tensões. Apesar de suas intenções revolucionárias, Thomas Sankara enfrentou grandes desafios e deixou um legado complexo que continua a ser debatido até hoje. Com o passar do tempo, o Che Guevara africano, como Thomas Sankara era conhecido, começou a se tornar um incômodo até mesmo para seus próprios companheiros de luta. Seu nome é frequentemente comparado ao de outras grandes figuras políticas africanas do século XX, como Patrice Lumumba, Amílcar Cabral e Nelson Mandela. Seus discursos, marcados por frases curtas, diretas e uma linguagem simples, ajudaram a consolidar sua imagem como um defensor não apenas do povo de Burkina Faso, mas de todos os africanos. Thomas Sankara chegou ao poder com apenas 34 anos e é lembrado por suas revoluções e transformações no desenvolvimento econômico de Burkina Faso. Ele implementou reformas nos setores da saúde, educação e agricultura, promovendo mudanças profundas no país. Sankara também incentivou a produção local, especialmente de algodão e produtos agrícolas, buscando reduzir a dependência externa e fortalecer a economia nacional. As ações de Thomas Sankara combatiam o imperialismo e o neocolonialismo, que ele identificava como as principais razões da pobreza nas nações do terceiro mundo. Ele acreditava que esses países não deveriam tentar reproduzir os modelos europeu ou norte-americano, mas sim criar um caminho próprio, baseado em suas realidades e necessidades. Entre seus feitos notáveis, destacam-se a proibição da mutilação genital feminina, uma prática ainda comum em cerca de 30 países, e a luta pela emancipação das mulheres burkinenses. Sankara também fez um enorme esforço para que Burkina Faso atingisse a autossuficiência alimentar. Além disso, ele proibiu a poligamia e o casamento forçado, promovendo mudanças significativas na sociedade. Durante os 4 anos em que esteve no poder, Thomas Sankara implementou políticas que resultaram em avanços notáveis em Burkina Faso. As taxas de alfabetização saltaram para 73%, demonstrando o impacto de suas reformas no setor educacional. No campo da saúde, houve uma redução significativa nos casos de meningite e sarampo entre crianças, e cerca de 10 milhões de árvores foram plantadas como parte de uma campanha para combater a desertificação. No entanto, apesar desses avanços transformadores, Sankara enfrentou críticas e controvérsias. Na Europa, ele era frequentemente acusado de ser um líder autocrático, com opositores afirmando que priorizava a disciplina dos cidadãos em detrimento da promoção de direitos humanos. Além disso, muitos apontavam que ele centralizava o poder de maneira autoritária, o que gerava tensões políticas. Outro ponto de crítica era sua amizade com Muammar Gaddafi,
cuja liderança era marcada por acusações de brutalidade, violações de direitos humanos e associações ao terrorismo global. Essa relação levantava questionamentos sobre a coerência entre os discursos de Sankara e suas ações. Apesar dos grandes avanços realizados, Sankara enfrentou crescente oposição interna. Os problemas econômicos do país, somados à política externa independente e às políticas sociais progressistas de seu governo, desagradavam setores mais conservadores, tanto em Burkina Faso quanto em países vizinhos, como Costa do Marfim e Togo, além de potências internacionais como a França e os Estados Unidos. Com o tempo, sua administração perdeu parte do apoio popular, e conflitos internos começaram a crescer dentro do governo. Essa instabilidade culminou em um golpe de Estado em 15 de outubro de 1987, liderado por seu antigo aliado Blaise Compaoré e outros 2 ex-colaboradores. Durante o golpe, Thomas Sankara foi assassinado. Testemunhas liberianas apontaram o envolvimento dos serviços secretos franceses e da CIA no golpe e no assassinato, o que reforça as suspeitas de interferência estrangeira na derrubada de Sankara, mas até hoje não existem evidências concretas que comprovem essa hipótese. Após a morte de Sankara, Compaoré assumiu o poder e governou Burkina Faso até 2014, quando foi deposto por um levante militar. Blaise Compaoré foi condenado à prisão perpétua por um tribunal militar em abril de 2022. Ele foi responsabilizado por facilitar o assassinato de Sankara em 1987. Compaoré foi julgado à revelia, já que vive exilado na Costa do Marfim desde sua deposição em 2014. Além dele, outros 10 acusados também foram sentenciados, enquanto 3 réus foram absolvidos. Ao falar de líderes africanos, é comum lembrar de Nelson Mandela, mas Thomas Sankara, presidente da República Democrática e Popular de Burkina Faso, também deixou uma marca indelével na história de seu país e do continente. Ele governou por apenas 4 anos, mas seu mandato foi guiado por princípios fundamentais: a luta contra a opressão neocolonialista e a busca pela conquista dos direitos humanos para seu povo e da África como um todo. Durante seus 4 anos no poder, ele se destacou por sua humildade e integridade. Apesar de ter direito a regalias como presidente, Sankara nunca fez uso delas. Ele optou por receber apenas o salário correspondente ao posto de capitão e não possuía nenhuma propriedade em seu nome. Um exemplo de sua simplicidade é que, mesmo sendo presidente, sua mãe continuava a vender legumes no mercado, e ele nunca favoreceu nenhum membro de sua família. Seus pais e irmãos administravam um pequeno comércio, mas Sankara não usou sua posição para beneficiar ou privilegiá-los. Além disso, ele não realizou obras ou investimentos em sua aldeia natal com base em favoritismos, reforçando seu compromisso com a igualdade e a justiça. Thomas Sankara, enquanto presidente, demonstrou um caráter íntegro e uma vida pública marcada pela simplicidade e pelo exemplo. Todos os presentes que recebia de amigos e colegas eram direcionados aos cofres do Estado, sem qualquer sinal de ostentação ou luxo em sua vida pessoal. Como líder, Sankara fazia questão de trabalhar diretamente no campo para inspirar os cidadãos. Ele utilizava um modesto Renault 205, o mesmo veículo utilizado por seus ministros, para evitar qualquer esbanjamento de recursos públicos. Mesmo após seu governo, não há evidências de enriquecimento ilícito em seu nome. Essas atitudes evidenciam a postura única de Sankara como um modelo de liderança africana para o mundo, destacando-se por sua honestidade e compromisso com os valores que pregava. Thomas Sankara, com sua liderança única, deixou um legado de integridade, humildade e compromisso com o povo de Burkina Faso. Ele governou com um estilo que priorizava o exemplo pessoal e a construção de um futuro baseado na justiça e na igualdade. Hoje, muitos burkinenses e observadores internacionais veem no atual presidente, Ibrahim Traoré, traços que remetem a Sankara. Traoré, com sua postura jovem e revolucionária, é considerado por alguns como a reencarnação do Che Guevara africano. Ibrahim Traoré, aos 36 anos, é o chefe de Estado mais jovem da África, liderando Burkina Faso em uma das fases mais críticas de sua história. Sua ascensão ao poder, em setembro de 2022, ocorreu em meio a uma onda de golpes militares que varreu a África Ocidental, destacando-o como uma figura de mudança em um cenário de desafios de segurança e instabilidade política. Em um contexto de violência armada crescente e insatisfação popular, Traoré liderou um golpe contra Paul-Henri Damiba, que havia assumido o poder após depor o governo civil de Alpha Condé apenas 8 meses antes. O motivo?
a incapacidade dos governos anteriores de combater insurgências armadas que assolaram o país desde 2015. Sua decisão de tomar o poder, embora arriscada, foi recebida com uma mistura de esperança e ceticismo pela população. Ibrahim Traoré representa uma liderança jovem e enérgica, frequentemente comparada a Thomas Sankara, o icônico presidente revolucionário de Burkina Faso. Ambos assumiram o poder em idades semelhantes e com promessas de transformação nacional. Traoré, no entanto, está operando em um cenário geopolítico muito diferente, onde a influência da França, ex-potência colonial, está sendo fortemente questionada. Desde que assumiu, ele encerrou as operações militares francesas no país, acusando-as de não contribuírem para a segurança. Em vez disso, Traoré voltou-se para a Rússia como parceira estratégica no combate à violência armada e na reconstrução econômica do país. Essa reconfiguração de alianças reflete um movimento mais amplo em antigos territórios coloniais da África Ocidental, onde líderes têm buscado alternativas à influência ocidental. A história recente da região mostra que líderes militares frequentemente permanecem no poder além do prometido, alegando desafios de segurança ou outras crises como justificativa. Mas será que ele será capaz de dar continuidade ao sonho de Sankara e, ao mesmo tempo, superar os desafios de um país marcado por turbulências políticas e econômicas? Deixamos aqui uma reflexão. Será que Ibrahim Traoré conseguirá honrar o título de terra de pessoas honestas dado por Sankara? Ou sua liderança será apenas mais um capítulo na história de um país em constante luta por justiça e progresso? Curtiu nosso conteúdo? Então você vai adorar o blog do Fala Bué. Lá mergulhamos fundo em artigos reflexivos, notícias impactantes sobre a África e o mundo, além de debates e pontos de vista que fazem você pensar. Acesse e explore mais.